No topo de um arranha-céu de vidro no centro de Seattle, um Bell 407 aguardava imóvel sob o céu cinzento. Chloe Kensington, a implacável CEO da Kensington Aerospace, mantinha o corpo tenso enquanto o telefone colava em sua orelha. O piloto havia cancelado. Um acordo de milhões estava prestes a desmoronar. Foi então que um homem de uniforme cinza de zelador adiantou-se com calma. "Posso pilotar", disse, voz baixa mas firme. Riso nervoso percorreu a equipe executiva. Chloe virou-se, o desdém pingando de cada sílaba. "Se conseguir voar com isso, eu me caso com você." Mas quando ele subiu na cabine e a luz do sol revelou sua tatuagem no antebraço direito, ela congelou. Asas prateadas brilhavam sob as palavras Asas da Valoria. Aquele símbolo lhe era familiar. Estava em um dossiê sobre pilotos que nunca retornaram. Chloe Kensington nunca soube o que era brandura. Aos 29 anos, afiada como lâmina de aço, era a CEO mais jovem da história da empresa que herdara do pai. Um homem que pregava: emoções não têm lugar nos comandos. Na infância aprendeu que fraqueza era crime. Cada erro era recebido com silêncio gelado. Cada vitória com um aceno seco. Sua criação foi uma sucessão de internatos e campos de aviação, onde a disciplina valia mais que carinho. Decifrava balanços patrimoniais antes de entender poesia. Aos 18, desmontava turbinas e negociava contratos em 3 idiomas. Mas nunca aprendeu a deixar alguém se aproximar. O noivado terminara 2 anos antes. Marcos, um capitalista de risco de sorriso perfeito e promessas vazias, partirá uma semana antes do casamento. "Não vou viver na sua sombra." Ela ouviu ir embora sem derramar uma lágrima. Desde então ergueu muros mais altos. Ninguém via suas dúvidas. Ninguém via suas lágrimas. Nas reuniões, era implacável. Nas salas de diretoria, intocável. Os funcionários a chamavam de rainha de gelo pelas costas. Ela sabia. E não se importava. Para Chloe, emoção era desperdício. Amor, um risco. Controle, sobrevivência. Mas nas noites silenciosas, uma voz sussurrava se aquilo era tudo. Ela sempre abafava. Liam Walker já fora um homem que impunha respeito só de entrar numa sala. Aos 32 anos, capitão condecorado da Força Aérea, liderava esquadrões de resgate que arriscavam a vida para salvar soldados em zonas de guerra. Sua equipe o chamava de Asas porque nunca deixava ninguém para trás. Ganhará a medalha de valor após uma missão no Afeganistão, voando através de uma tempestade de areia para resgatar fuzileiros feridos. A tatuagem no antebraço, asas prateadas com a inscrição Asas da Valoria, era seu orgulho, homenagem à tripulação. Até que tudo desabou. 3 anos antes, Emily, sua esposa, morrera num acidente de carro enquanto ele estava em missão. Ele estava no ar quando aconteceu, inalcançável. Quando pousou, ela já se fora. O filho Finn, prematuro com pulmões frágeis, tinha apenas 2 anos. Liam deixou as forças no dia seguinte ao enterro. Não confiava mais em si no céu. Cada vez que tocava os comandos, via o rosto de Emily. Ouvia a mensagem que não responderá a tempo. A culpa o consumia como fogo. Então sumiu. Mudou-se para Seattle, arrumou emprego como zelador na Kensington Aerospace e manteve a cabeça baixa. Lá, ninguém sabia quem ele era. Ninguém perguntava. Passava o dia limpando pisos e buscava Finn na creche todas as tardes. Aquele uniforme servia melhor que o de gala, pois não carregava expectativas, nem vidas dependendo de suas decisões, nem escolhas que poderiam terminar em morte. Finn agora tinha 5 anos, um garoto de olhos brilhantes que desenhava helicópteros em toda parte. Acreditava que o pai era o melhor piloto do mundo. Liam nunca o corrigia. Apenas o abraçava forte e contava histórias sobre nuvens. À noite, quando o filho dormia, sentava-se à janela olhando o céu, recordando a sensação de voar. As lembranças doíam, mas eram tudo o que restava do homem que fora. Às vezes passava os dedos pela tatuagem, questionando se algum dia voltaria a merecê-la. Na manhã da assinatura com a Skitech, o caos tomou conta da Kensington Aerospace. O piloto escalado para transportar os executivos sofrerá um acidente de carro a caminho do trabalho. Estava vivo, mas incapaz de voar. Chloe permanecia imóvel na suíte executiva, maxilar travado como se a força de vontade pudesse resolver o problema. Os representantes da Skitech já estavam no local. Sem a demonstração, o contrato iria para a concorrência. Ela percorreu a lista de contatos, ligando para cada piloto disponível. Nenhum poderia chegar a tempo. Seu assistente estava pálido. O VP de operações sugeriu cancelar. Chloe recusou. Cancelar não era opção. Fracasso não fazia parte de seu vocabulário. Caminhou decidida em direção ao heliponto no terraço, os saltos ecoando no mármore.
O helicóptero reluzia sob o sol da manhã, inútil sem um piloto. Os executivos a seguiam, murmurando nervosos. Foi quando Liam apareceu, empurrando um carrinho de limpeza. Parou ao ver a agitação. Ouvirá o problema. Hesitou por um instante. Depois, deu um passo à frente. Posso pilotar, repetiu, firme. Chloe virou-se lentamente. Examinou-o do uniforme surrado às botas gastas, mãos calejadas de produto de limpeza. Os executivos contiveram risadas. Está brincando, sussurrou um. A segurança deveria removê-lo, murmurou o outro. Um sorriso gélido formou-se nos lábios de Chloe. O estresse e a frustração, a raiva explodiram numa frase cruel. Se conseguir voar com isso, eu me caso com você. Era para humilhar, para colocá-lo em seu lugar. Os executivos riram abertamente. Liam não pestanejou. Apenas assentiu, deixou o carrinho e dirigiu-se ao helicóptero. Chloe seguiu, metade por curiosidade e metade por fúria de ele ousar desafiá-la. Sentou-se no banco do passageiro, braços cruzados. Ele acomodou-se no comando, mãos deslizando pelos controles com precisão de quem nasceu para aquilo. A confiança em seus movimentos a fez pausar. Enquanto ajustava os instrumentos, a luz do sol invadiu a cabine. Foi então que ela viu a tatuagem, asas prateadas estendendo-se pelo antebraço, as palavras asas da Valoria abaixo. Seu fôlego falhou. Conhecia aquele símbolo. Vira em uma revista militar do pai, numa reportagem sobre pilotos de elite que enfrentavam o inferno para trazer pessoas de volta. O coração disparou quando Liam ligou o motor sem hesitar. As pás começaram a girar, ganhando velocidade. Ele não a olhou. Apenas falou pelo fone, voz calma como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes, liberado para a decolagem. O helicóptero elevou-se suavemente. O voo foi impecável. Liam manobrou com precisão que denunciava anos de experiência. Inclinou à esquerda sobre a baía de Elliott, a água cintilando lá embaixo. Ajustou a altitude 100. Não teria que enfrentar o peso de ser alguém que merecia ser salvo. A voz dele quebrou no silêncio do simulador, ecoando como uma confissão que ele carregava há anos sem nunca ter dito em voz alta. Chloe não tentou consolar com palavras vazias. Não ofereceu soluções nem promessas. Apenas ficou ali, ouvindo o som de um homem se desmontando peça por peça, como um mecanismo que finalmente parou de funcionar depois de tanto esforço para se manter em movimento. Ela conhecia o silêncio. Sabia como ele podia ser um refúgio ou uma prisão. Mas aquele não era o silêncio de quem desistiu. Era o de quem ainda lutava mesmo sem forças. E pela primeira vez na vida, Chloe não soube o que fazer com isso. Você não é ninguém. Ela disse finalmente à voz mais baixa do que pretendia. Você é o homem que o fim desenha com uma capa. O que salvou vidas que nem sequer sabem seu nome. O que ainda se levanta todas as manhãs, mesmo quando o mundo te diz para ficar no chão. Liam riu, um som amargo, sem humor. Isso não é ser alguém. Isso é só sobrevivência. Então sobreviva melhor, ela retrucou com uma firmeza que a surpreendeu. Porque esse homem que você acha que não merece nada, ele é o único que o fim tem. E pelo que eu vi, é o único que o fim precisa. O olhar dele se fixou nela, como se estivesse vendo Chloe pela primeira vez. Não a executiva implacável, não a mulher que o havia humilhado, mas alguém que de repente entendia o custo de carregar um peso invisível. Por que você se importa? Ele perguntou, e a pergunta não era desafiadora, era genuína. Como se a ideia de que alguém pudesse se importar com ele fosse tão estrangeira quanto a ideia de que ele merecia algo bom. Chloe não tinha uma resposta pronta. Não havia um cálculo, nenhuma estratégia. Apenas a verdade crua queimando em sua garganta. Porque eu passei a vida inteira achando que força era não ter fraquezas. E você? Ela hesitou procurando as palavras, você me mostrou que força é carregar todas elas e ainda assim não deixar que quebrem as pessoas que dependem de você. Liam baixou a cabeça, os dedos apertando os controles do simulador até os nós dos dedos ficarem brancos. Quando falou novamente sua voz estava rouca, como se cada palavra custasse algo dele. Eu não sei como ser esse homem de novo. Então comece sendo o homem que o fim já acha que você é, ela disse, levantando-se. Porque no final das contas, Chloe Walker soa muito melhor do que Chloe Carter. E eu acho, ela parou surpresa consigo mesma, que eu gostaria de conhecer esse homem. Ela saiu antes que ele pudesse responder, antes que a própria ousadia de suas palavras a atingisse por completo. Mas quando a porta do simulador se fechou atrás dela, Chloe soube uma coisa com certeza. Pela primeira vez em anos, ela não estava correndo de algo. Estava correndo para... Chloe não podia mais machucar ninguém. Não quando, pela primeira vez, entendia o que significava realmente se importar. Algo dentro dela se rompeu, não como um vidro que se estilhaça,
mas como uma barragem que finalmente cede, liberando anos de emoções reprimidas. Ela pensou em Marcos, no jeito como ele a deixará para trás porque não suportava estar ao lado de uma mulher que brilhava mais que ele. Pensou no pai, na frieza calculada que sempre confundira com força, na lição cruel de que amor era moeda de troca e afeto, um privilégio a ser conquistado. Você não desapareceu, sussurrou, a voz embargada por algo que não conseguia nomear. Só pousou em algum lugar mais seguro. Ainda está voando, só de outra maneira. E para fim cada batida de asas era por ele. Liam a encarou. Pela primeira vez, Chloe viu algo além da dor em seus olhos, um clarão tímido, quase imperceptível, como a primeira luz depois de uma tempestade. Algo que poderia ser esperança. E você? Perguntou ele, tão baixo que ela quase não ouviu. Por que está aqui? Por que se importa com o que acontece com o zelador? Chloe hesitou. Nunca havia falado sobre aquilo com ninguém. Mas ali no coquite escuro, envolta pelos fantasmas do homem que Liam já fora, as palavras saíram sem permissão. Contou sobre Marcos e a maneira como ele a abandonara, incapaz de lidar com uma mulher que não se encolhia. Falou do pai da infância onde aprenderá que amor era um contrato e carinho, uma cláusula a ser cumprida. Confessou a verdade nua. Achei que se não deixasse ninguém chegar perto, nunca mais sentiria dor. Mas só acabei me ferindo sozinha. Estive tão tempo isolada que esqueci como é se conectar de verdade. Ficaram ali, dois sobreviventes que haviam passado anos fugindo, ela para cima em direção ao sucesso, ele para baixo na sombra daquilo que fora. E pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois se sentiu sozinho. Quando o fim bateu à porta, esfregando os olhos sonolentos, Liam o pegou no colo. Hora de ir para casa, campeão. Mas ao carregar o filho em direção à saída, olhou para trás, os olhos encontrando os de Chloe. Obrigado, disse simplesmente. Por me ver. Ela sentiu, a garganta apertada demais para palavras. Depois que saíram, Chloe ficou mais uma hora no simulador, os dedos pairando sobre os controles, imaginando como seria soltar de vez tudo aquilo que carregava há tanto tempo. Como seria voar sem o peso. No dia seguinte, o mundo mudou. Roger Kensington apareceu sem aviso. Um homem que ocupava espaço sem precisar falar, cujos 70 anos de idade não haviam dobrado seus ombros largos nem embotado o aço de seu olhar. Havia construído o Império Kensington do zero, 40 anos antes, e criará a filha com a mesma precisão implacável, sem espaço para sentimentos, sem tolerância para fraquezas. E rompeu em seu escritório sem bater, o rosto talhado em linhas duras. Precisamos conversar. Chloe ergueu os olhos da mesa, a expressão cuidadosamente neutra. Aprenderá cedo que com Roger Kensington emoções eram armadilhas. Sobre o quê? Sobre o fato de você estar passando suas noites com o zelador. A voz era gélida. As pessoas falam, Chloe. O conselho fala. Os investidores falam. Você está tornando esta empresa motivo de piada. Os dedos dela se fecharam em torno da caneta com força suficiente para deixá-la marcada. Respirou fundo antes de responder, medindo cada palavra. Liam Walker salvou o acordo com a Skytech. É um herói de guerra condecorado com a medalha de honra. Talvez você devesse agradecê-lo em vez de investigá-lo. Os olhos de Roger se estreitaram, perigosos. Sei exatamente quem ele é. Também sei que abandonou sua carreira, sua reputação, tudo o que construíra. Esse não é o tipo de homem que constrói legados. É o tipo que foge quando as coisas ficam difíceis. Ele não fugiu. A voz de Chloe subiu, apesar de si mesma. Ele sobreviveu. Está criando o filho sozinho, dando àquele menino uma vida estável depois de perder a mãe. Mostrou mais coragem nos últimos 3 anos do que a maioria das pessoas mostra em uma vida inteira. Ele está abaixo de você. Roger cortou-o afiado. Está destruindo tudo que construí me associando a ele. Estão questionando seu julgamento. Se continuar por esse caminho, vou removê-la do cargo de CEO e colocar alguém que entenda o que essa posição exige. O silêncio que se seguiu foi uma lâmina. Chloe o encarou, o homem que lhe ensinara a ser implacável, a nunca demonstrar vulnerabilidade. Pensou em Liam, enfim, na maneira como haviam compartilhado suas cicatrizes mais profundas naquele coquite escuro. Pensou na vida que levará, fria, controlada, vazia. Então se endireitou, sustentando o olhar do pai sem pestanejar. Se não puder respeitá-lo, a voz saía firme apesar do tremor interno. Então eu saio. Abandono esta empresa, este legado, tudo. O rosto de Roger empalideceu. Você não fala sério. Falo. E pela primeira vez Chloe soube que era verdade. Cada sílaba. Passei a vida toda tentando ser o que você queria.
Sacrifiquei tudo, minha felicidade, meus relacionamentos, a chance de ter uma vida real para atender aos seus padrões impossíveis. Mas acabou. Não vou mais fingir que ser forte significa estar sozinha. Roger a estudou por um longo momento. Sua expressão mudou, raiva, confusão, algo que poderia ser, respeito relutante. Você realmente se importa com ele? Não era uma pergunta. Sim, ela não recuou. E me importo com o filho dele. Eles passaram pelo inferno, pai. Merecem mais do que o julgamento de pessoas que não sabem o que sacrificaram. Roger caminhou até a janela, de costas para ela, as mãos entrelaçadas nas costas. Por muito tempo não disse nada. O silêncio pesava, incômodo. Então seus ombros caíram levemente. Um gesto raro, quase imperceptível. Sua mãe sempre me dizia que eu era duro demais com você. A voz era baixa, áspera. Achava que estava preparando você para o mundo, que estava tornando você forte. Mas talvez só tenha ensinado você a ficar sozinha. Virou-se devagar. Vou pensar no que você disse. Mas Chloe, se fizer isso, se seguir adiante com esse relacionamento, haverá consequências. Não de mim, mas do mundo. Está preparada para isso? Estou. Ela não hesitou. Pela primeira vez na vida, estou escolhendo algo que importa mais do que a opinião dos outros. Roger a observou por mais um instante, então assentiu lento. Sem mais uma palavra, saiu, fechando a porta com um clique suave. Chloe sentou-se, as mãos tremendo violentamente. Acabará de apostar tudo, sua posição, sua herança, a aprovação do pai. Mas, entre o terror que a invadia, havia outra coisa. Liberdade. Autêntica, arrebatadora, real. Pela primeira vez na vida adulta. Uma semana depois, o destino deu uma guinada que ninguém esperava. A Skytech ligou com uma proposta inesperada. Tão impressionados com as habilidades de Liam que queriam que ele fizesse uma demonstração aérea em sua exposição internacional de aviação, um evento de alto nível, com líderes da indústria, oficiais militares e mídia do mundo todo. Ofereciam um cash substancial, suficiente para transformar sua situação financeira, e uma bolsa integral para fim em uma das melhores academias de aviação do país quando o campo de pouso com passos firmes, mas o coração batendo descompassado. Os olhos dela brilhavam não apenas com o reflexo do sol, mas com algo mais profundo, algo que nem ela mesma conseguia nomear até aquele momento. Quando parou diante deles, Finn esticou os braços em sua direção, exigindo ser incluído no abraço. Ela se ajoelhou, envolvendo os dois em um gesto que parecia tão natural quanto respirar. Você foi incrível, ela murmurou, a voz rouca de emoção. Não eram palavras vazias, nem um cumprimento protocolar. Era a verdade crua, dita por alguém que havia testemunhado cada passo daquela jornada de volta à luz. Não só hoje, todo esse tempo. Liam baixou Finn no chão, mas manteve uma mão no ombro do menino, como se precisasse do contato para se lembrar de que aquilo era real. Seus olhos encontraram os de Chloe, e pela primeira vez em anos não havia sombra neles. Apenas uma claridade dolorosa e bela, como o céu após uma tempestade. Eu não teria conseguido sem você, ele admitiu. E as palavras saíram pesadas, carregadas de tudo o que não precisava ser dito. Chloe sabia. Sabia das noites em que ele acordava suando, dos dias em que mal conseguia olhar para um helicóptero sem sentir o peso das memórias. Sabia do silêncio que ele carregava como uma segunda pele. Você sempre soube voar. Ela respondeu, passando os dedos levemente pela manga do macacão de voo dele, como se pudesse sentir as cicatrizes por baixo do tecido. Só precisava lembrar que o céu ainda era seu. O barulho da multidão ao redor parecia distante, abafado pela intensidade daquele momento. Repórteres gritavam perguntas, executivos da Skytech se aproximavam com sorrisos e apertos de mão, mas nenhum deles se importava. Finn, impaciente, puxava a mão do pai. Eles querem tirar foto com você, pai. Você é famoso de novo. Liam riu, um som genuíno, livre, que fez Chloe sentir como se o mundo tivesse parado para ouvi-lo. Ele se agachou na altura do filho, os olhos no mesmo nível dos dele. E você, pequeno piloto? Também quer ser famoso? Finn cruzou os braços, sério. Eu só quero voar como você. Um dia. Algo naqueles olhos infantis, tão cheios de admiração incondicional, quebrou a última barreira dentro de Liam. Ele puxou o menino para outro abraço, apertado demais, como se quisesse guardá-lo ali para sempre. Quando se levantou, seu olhar procurou Chloe novamente. Não houve palavras. Não foram necessárias. A Skytech já havia anunciado pelos alto-falantes que a bolsa de estudos para Finn estava garantida, uma formalidade, depois daquela apresentação. Mas o que realmente importava não estava nos papéis nem nos discursos.
Estava no jeito como Liam segurou a mão de Chloe quando os três caminharam juntos em direção ao hangares, sob os olhares curiosos da plateia. Estava na maneira como Finn pulava entre eles, tagarelando sobre cada manobra que o pai havia feito, como se fosse a coisa mais normal do mundo ter um herói em casa. E quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores do helicóptero de Liam, ninguém duvidou. Aquele não era o fim de uma história. Era apenas o começo de algo que finalmente merecia ser chamado de voo. Os lábios. O pano ficou suspenso no ar entre eles, como se o tempo também tivesse parado para ouvir. Chloe respirou fundo, os dedos apertando levemente a carta do pai no bolso do casaco, um lembrete de que algumas coisas, por mais improváveis que parecessem, podiam mudar. Mas eu quero dizer agora, continuou ela, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Não por um contrato, não por uma aposta, não por orgulho. Eu quero porque quando você olha para mim, eu me sinto vista. Não como a filha de Roger Kensington, não como a executiva implacável, não como a mulher que precisava provar algo para o mundo. Só como Chloe. A que ri dos seus trocadilhos ruins, a que derrete quando você ensina Finn a consertar motores, a que acredita em você mesmo quando você esquece como. Liam deixou o pano cair sobre o helicóptero, os olhos escurecendo com uma intensidade que ela já reconhecia, aquela mistura de espanto e desejo que só aparecia quando algo o atingia bem no centro do peito. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles a quase nada. Você tem certeza? Perguntou, como se a pergunta fosse apenas formalidade, como se o modo como seus dedos já buscavam os dela não fosse resposta suficiente. Chloe sorriu, e dessa vez não havia ironia no gesto, nenhuma máscara de executiva ou armadura de filha perfeita. Era só ela, crua e luminosa sob o céu de Seattle. Eu nunca tive tanta certeza de nada, respondeu, puxando-o pelo colarinho da camisa até que seus lábios se encontraram. Não foi um beijo suave ou hesitante. Foi um sim, urgente e verdadeiro, selado com 8 meses de brigas, risadas, medos superados e sonhos reconstruídos. Quando se afastaram, Liam apoiou a testa na dela, o hálito quente contra sua boca. Eu não tenho um anel, murmurou como se isso importasse. Chloe riu, o som ecoando entre os prédios, livre como o vento que batia em seus cabelos. Eu não preciso de um anel. Preciso de você. E de Finn. E dessa loucura que a gente construiu juntos. Ela gesticulou para o helicóptero, para a cidade abaixo, para o futuro que agora brilhava mais claro que as luzes do pôr do sol. Preciso disso aqui. Dessa vida que, pela primeira vez, sinto que é minha. Liam a envolveu nos braços, e por um instante, foi como se o mundo inteiro, os ruídos da cidade, as expectativas dos outros, até mesmo o peso do passado, tivesse se dissolvido. Restavam apenas eles, o metal frio da aeronave contra suas costas e a promessa silenciosa de que, dessa vez, ninguém voaria sozinho. Então é isso, disse ele, a voz rouca. A gente casa. A gente constrói. A gente ensina essas crianças a voar mais alto do que a gente jamais ousou. E quando a gente estiver velho e cinzento, a gente senta na varanda e conta para os netos como tudo começou com uma aposta estúpida e um janitor teimoso que se recusou a desistir. Chloe encostou os lábios no canto da sua boca, saboreando a palavra que há tão pouco tempo lhe parecia um peso, netos. Agora soava como música. Só se você prometer que vai me levar para voar toda semana, provocou, já imaginando os anos pela frente, as manhãs de domingo com Finn, as noites debruçados sobre plantas de novos projetos, os momentos quietos em que bastaria um olhar para saber que sim, aquilo era amor, o tipo que não quebrava sob pressão, o tipo que decolava. Home. A palavra ecoou entre eles como um juramento, como o ronco suave das turbinas que os aguardava. Liam envolveu a cintura de Chloe com um braço, enquanto a outra mão ainda tremia levemente ao deslizar o anel em seu dedo, um ajuste perfeito, como se o destino tivesse esculpido só para ela. Os dedos de Finn, pequenos e pegajosos de suco, se entrelaçaram aos deles, completando o círculo. Home, repetiu Chloe, testando o peso daquilo na língua. Não era um lugar. Não eram 4 paredes ou um endereço no GPS. Era o jeito como o peito de Liam subia e descia contra suas costas, o cheiro de terra e sol nos cabelos de Finn, a promessa de que, dessa vez, ninguém seria deixado para trás. O helicóptero atrás deles não era mais uma fuga. Era um convite. Um lembrete de que, às vezes, precisamos decolar para entender onde realmente pertencemos. Vamos, sussurrou Liam, pressionando os lábios contra sua têmpora. Ainda temos uma vida para construir. Finn pulou, puxando-os em direção à escada. E eu quero pilotar dessa vez. Chloe riu, enxugando as últimas lágrimas com o dorso da mão. Só se você prometer não fazer loopings antes do café da manhã.
E assim, entre risadas e planos malucos, eles desceram do telhado que já não os definia. Abaixo, a cidade continuava sua dança caótica, mas eles carregavam algo que nenhum engarrafamento ou relógio poderia roubar: a certeza de que juntos, até o céu mais turbulento se transformava em lar.